Hoje, dando sequência na minha história dentro da enfermagem, quero contar para vocês como é que foi o meu primeiro plantão. Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio e sejam muito bem-vindos a uma Enfermagem Total. E sim, essa daqui é uma série onde eu estou trazendo para vocês, ligando a câmera, batendo um papo com vocês sobre meus primeiros plantões, né? Sobre a minha vida, sobre situações inusitadas que já aconteceram comigo dentro da enfermagem. Esse ano, né, em 2021, data que eu tô gravando, né, esse vídeo, eu completo 10 anos dentro da enfermagem, né, desde que eu comecei o meu curso de auxiliar de enfermagem, e eu decidi, ao invés de escrever um livro, muitas pessoas falaram, Fábio, escreve a sua história, escreve situações interessantes, eu preferi, né, gravar esses vídeos. Talvez eu também escreva eles, mas nesse primeiro momento eu acho muito mais simples, né, tô acostumado já com a câmera, falar um pouco sobre a minha história. Detalhe importante, eu vou contar para vocês hoje duas histórias diferentes. O meu primeiro plantão como auxiliar de enfermagem e também o meu primeiro plantão como enfermeiro depois. Tá? E vou contar um pouco das circunstâncias. Caso você queira entender o porquê que eu entrei na enfermagem e como foram os meus estágios, meus primeiros dias de estágio, tanto de auxiliar quanto de enfermeiro, já tem vídeo aqui no canal, é só você dar uma olhada aí no card. Bom, vamos lá. Primeiro plantão auxiliar de enfermagem. Enquanto agente comunitário de saúde, eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, toda essa história eu já contei, me formei e um tempo depois, média de 8 meses depois de ter me formado como auxiliar de enfermagem, teve um concurso público para auxiliar de enfermagem, também concursado, prefeitura, fui lá, prestei, passei e entrei. E aí eu fui trabalhar no Hospital Municipal de Urgências, o mesmo hospital onde eu tinha feito meu estágio de auxiliar de enfermagem. Então eu já conhecia o hospital, mas claro que não tudo, né? Eu não passei por todos os setores ali no meu estágio. E fui trabalhar aonde? No setor de urgência e emergência, que é a grande realidade que a gente conhece aí do Brasil, né? Profissionais recém-formados, seja auxiliar, técnico, enfermeiro, em geral as primeiras oportunidades, raras exceções, né? Em geral as primeiras oportunidades são dentro do setor de urgência e emergência, do pronto-socorro. E aí fui trabalhar no pronto-socorro. Cheguei lá no primeiro dia, uma equipe muito bacana, assim, era um pessoal relativamente bem receptivo, e tinham dois auxiliares de enfermagem que eram recém-chegados também na equipe, e eles de longe me receberam assim, melhor do que os outros já trabalhavam ali há muitos anos, todo mundo concursado, e esses dois tinham chegado há 2 semanas antes de mim, então foi uma coisa meio que estava todo mundo chegando ao mesmo tempo. Fiquei responsável nesse meu primeiro plantão, se me recordo bem, da sala, eu junto com outros 2, acho que auxiliares de enfermagem, da sala de admissão, né? Era um hospital relativamente estranho, mudou, hoje em dia não é mais assim a recepção desse hospital, mas era uma sala onde todos os pacientes, né, que passavam na porta ali com o médico e iam ficar internados, eles mandavam para essa sala, a gente fazia acesso venoso, fazia medicação num primeiro momento, o paciente ficava sentado numa cadeira esperando uma maca num grande círculo, que era a sala do lado, era um círculozão gigante assim, cheio de maca colada uma na outra, esperando ter uma maca dessa disponível, a pessoa ia para essa maca, e aí nessa maca a pessoa ficava esperando uma vaga no quarto, né, e aí de acordo com a sua especialidade, seja a clínica médica, a clínica cirúrgica e assim por diante. E o SAMU também entrava direto nessa sala. Quando era alguma coisa mais grave, ele entrava na sala do lado, que era a sala de choque, quando não, entrava por essa sala da frente. E eu me lembro que nesse meu primeiro plantão eu fui nocauteado por uma dependente química, né, que o SAMU trouxe. O paciente estava bem surtadaço, assim. E, bom, recém-formadaço, inexperiente, fui ajudar ali a fazer a contenção mecânica da paciente. Fiquei responsável pelas pernas. Aí você já sabe o que deve ter acontecido, né? O paciente levantou o joelho, assim, me deu um chute no queixo, assim, que deu tela preta, mas tô aqui, né? Tô tranquilo. E nesse dia, eu me lembro que tinha uma enfermeira, né, que trabalhava conosco, que olhou pra mim, assim, uma enfermeira bem antiga na casa, não vou citar nomes aqui, ela olhou assim e falou, não, esse carinha é bom, esse menino é bom, tem que ir pra sala de emergência. Aí no plantão seguinte, eu tava dentro da sala de emergência,
E a sala de emergência desse hospital, infelizmente, né, eu dou risada assim, mas porque eu tive muitos momentos bons, eu aprendi muito, pra mim foi de longe a melhor escola que eu tive na minha vida, mas assim, era uma realidade surreal. Era teoricamente uma sala de emergência para 2 pacientes, cada uma eram 2 salas de choque, então 4 pacientes teoricamente deveríamos receber ali. Mas em geral a gente colocava 3 em cada uma. Já teve situações da gente ter 3 em cada uma, ter que atender um paciente no chão que tinha chegado. A gente usava a sala do lado, né, que era esse grande círculo cheio de máquinas, a gente usava ali também para colocar paciente monitorizado. Então, assim, era uma realidade muito complicada, né? E não só para a gente, que era auxiliar de enfermagem, como também para os enfermeiros. Que, em geral, para essas 3 salas, né, para as emergências, para esse grande círculo, e para a sala de admissão, em geral, ficavam 2 enfermeiros revezando para tudo isso. Então, era realmente uma loucura, assim, generalizada para todo mundo. Era uma situação muito complicada, mas aprendi praticamente tudo que eu sei ali, né, de como me portar, de como não me portar também, e muitos exemplos também de colegas, auxiliares, técnicos, enfermeiros, muito bons, também aprendi ali. E dali eu fui transferido para a clínica cirúrgica nesse mesmo hospital, coisa de 8 meses depois, porque eu tive desentendimentos com a chefe, e ela, como forma de punição, né, ela sabia que eu tinha um medo da cirúrgica, porque toda vez que eu ia levar pacientes para lá, eu via paciente com dreno, pacientes com fratura de fêmur, né, que estavam com aquele peso puxando o pé. Então isso me dava muito medo. E ela sabia disso, então ela falou, como forma de punição, porque e também eu era moleque, né, um menino de 19, 20 anos de idade. Fiz muita birra também com esses meus chefes e tal, então ela me transferiu pro setor de clínica cirúrgica e ali foi aonde eu tive minha grande escola. Nesse momento eu já estava na faculdade, conheci mais para a reta final, né, nesse hospital, ali por volta de 2016, mais ou menos. Conheci uma enfermeira fantástica que foi de longe a minha grande mentora, assim, na prática. E eu lembro que ela falava muito assim pra mim. Ela olhava pra minha cara e falava: Fábio, o que você fez aqui com a gente, essas raivas que você faz a gente passar, vai ter auxiliar de enfermagem que vai fazer você passar isso também. E eu tive muito auxiliar de enfermagem complicado no Brasil. E toda vez que isso acontecia, eu me lembrava dela. Eu falei, putz, ela avisou, ela falou que eu ia ter problema com isso. Ela falou que ela me jogou uma praguinha que pegou. Mas aprendi muito, né? Muitos, os principais exemplos da minha vida eu tive ali nesse hospital. E também um exemplo de receptividade, que ao invés de eu chegar na clínica cirúrgica e lá eles quererem me punir, não, eles agradeceram a chefe da urgência e emergência e falavam, beleza, é mais um pro time, vem pra cá, né? Seja bem recebido e vamos lá. E ali eu tomei muito da característica e da personalidade que eu tenho hoje enquanto profissional. E depois, como enfermeiro, eu não me recordo muito bem do meu primeiro plantão. Eu falei isso para vocês já no último vídeo, né? Que na minha cabeça as coisas se confundem um pouco quando eu já entrei como enfermeiro. Porque eu já trabalhava como auxiliar de enfermagem, aí fiz os estágios de enfermeiro no mesmo hospital que eu trabalhava como auxiliar de enfermagem. E logo na sequência comecei a trabalhar como enfermeiro. Então é tudo muito confuso na minha cabeça, assim. Mas a única diferença é que eu trabalhava nesse hospital, né, que é um hospital só de paciente adulto, e eu já sabia na minha reta final da faculdade que eu gostaria de ser enfermeiro pediatra. Eu queria trabalhar com pediatria. Bem na minha reta final de faculdade, no meu último ano da faculdade, esse hospital, que era da prefeitura, eu era concursado, foi terceirizado. E durante essa terceirização, teve um processo seletivo para contratar enfermeiros e técnicos de enfermagem. E eu fui lá e levei meu currículo para ela e falei, olha, eu trabalho aqui como auxiliar de enfermagem e quero pegar um segundo vínculo como enfermeiro. Então, quero estar trabalhando aqui como auxiliar e pegar no dia seguinte, né, que é plantão 12/36, no outro 12 pegar um plantão como enfermeiro. E eu consegui pegar essa vaga como enfermeiro do hospital pediátrico, até porque ela estava com muita dificuldade, enfermeiro nenhum no mundo quer ser pediatra, praticamente, né? As pessoas têm muito medo, receio da pediatria, e eu tinha colocado já no meu currículo que eu estava me inscrevendo, que eu já tinha me inscrito numa pós-graduação de pediatria,
E ela falou, pô, legal, então já achei um enfermeiro pediatra para ir lá para o hospital da criança. Eu falei, maravilha. Só que eu não pude manter o vínculo de auxiliar de enfermagem, tive que me desligar da prefeitura. Então eu acabei, durante esse período, trabalhei ainda durante 6 meses nos dois, só que aí eu fui transferido para vigilância epidemiológica, isso é uma outra história, minha experiência enquanto trabalhando dentro de uma secretaria, dentro da vigilância epidemiológica. E aí logo depois eu também saí porque não dava para conciliar, era uma coisa absurda, eu dormia dia sim, dia não. Então realmente o corpo, apesar de ser jovem, eu não aguentava mais. Mas meu primeiro plantão como enfermeiro, eu lembro claramente que eu fiquei no setor de urgência e emergência, né, ali no pronto-socorro, sala de triagem, fazendo triagem das crianças. Também em sala de medicação, a gente era muito acionado quando os técnicos não conseguiam fazer uma punção, ou quando eles tinham problema de convencer a mãe, por exemplo, a passar um catéter, né? E aí eles chamavam a gente fazia esse procedimento. E é isso, eu realmente, com certeza não aconteceu nada de especial nesse meu primeiro plantão como enfermeiro. Eu lembro que na minha cabeça o meu principal medo era a equipe, eu tinha muito medo de como a equipe ia me receber, se eu ia ser um bom enfermeiro, se eu ia conseguir botar ordem na equipe, né? E ali eu comecei a me descobrir enquanto enfermeiro, né? Essa de longe era a minha principal dúvida, porque técnica a gente sabe, a teoria a gente sabe, mas chega na prática a gente tem que se descobrir enquanto líder. E ali eu comecei a me descobrir e esse era meu principal medo nesses primeiros plantões. Bom, mas era isso, eu tenho bastante história ainda para contar para vocês, né? Com certeza nada aconteceu de especial nesse meu primeiro plantão como enfermeiro, mas com certeza aconteceu nos outros, né? Tem muitas histórias loucas na sala de emergência, como chefe do hospital, né? Fiquei já algum tempo na supervisão do hospital e muitas coisas aconteceram enquanto eu estava como supervisor, então tenho muita história boa e legal para contar para vocês que virão nos próximos episódios. Deixa aqui para mim nos comentários qual história você quer que conte, você quer que eu conte, o que você quer saber, qual foi a história mais engraçada, a história sobrenatural, coisas que eu já passei aí na minha vida, que se eu tiver uma história boa com relação a isso, com certeza eu vou estar contando para vocês aqui nessa série. Se você não for inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha nesse vídeo, né, que ajuda demais o canal, me segue lá no Instagram e até a próxima. Tchau, tchau.